Nesta aula conheceremos algumas das principais medidas características de posição de um conjunto de dados, que são a média, a moda, a mediana e os quartis. Vamos começar. As medidas características são aquelas que ressaltam alguma característica que se sobressai em um conjunto de dados, e são fundamentais para entender o comportamento dos dados do experimento, para realizar as análises e para fazer inferências. São também conhecidas como parâmetros ou estatísticas, e se destacam pela sua facilidade de manipulação, objetividade, significado preciso e cálculo simples. As medidas de posição possibilitam resumirmos em apenas uma informação a característica do conjunto de dados. Vejamos então como calcular algumas medidas de posição, iniciando com a média aritmética. Quando todos os valores do conjunto de dados apresentam a mesma importância, a média é obtida somando-se todos os valores do conjunto de dados e dividindo-se este resultado pelo número total de elementos do conjunto de dados. Veja a média obtida para o conjunto de dados de temperaturas. Caso os dados apresentem importância diferente, o que ocorre, por exemplo, ao trabalhar com provas, é necessário ponderar a média, ou seja, considerar o peso relativo de cada valor. Para isto, basta multiplicar cada valor pelo seu peso e somar todos os resultados. Em seguida, basta dividir o resultado desta soma pela soma de todos os pesos, obtendo-se a média ponderada como resultado. A moda corresponde ao valor observado com maior frequência no conjunto de dados. Veja que para este conjunto de dados de temperaturas, a moda é 7. Caso existam dois valores com a mesma frequência máxima, os dois são considerados moda e denomina-se o conjunto de dados como bimodal. Se existirem mais que dois valores com frequência máxima, o conjunto de dados é denominado multimodal e, quando nenhum valor é repetido, o conjunto de dados não possui moda. A mediana indica exatamente o valor central de um conjunto de dados, dividindo-o em duas partes iguais. Para encontrá-la, primeiramente deve-se ordenar os dados de forma crescente ou decrescente. Em seguida, deve-se verificar se o número total de dados do conjunto é ímpar ou par. Caso seja ímpar, a mediana corresponde exatamente ao valor central, tendo-se metade dos dados acima e metade abaixo do valor da mediana. Caso o número total de dados seja par, deve-se calcular a média entre os dois valores centrais do conjunto de dados. Em nosso exemplo de temperaturas, como temos 30 dados, somamos os valores centrais 18 e 19, o que resulta em 37, e dividimos por 2, obtendo o valor 18,5. Desta forma, 50% dos valores de nosso conjunto de dados são inferiores a 18,5 e os outros 50% são superiores. Os quartis dividem a distribuição de dados em 4 partes iguais, correspondendo cada uma a 25% do total dos dados ordenados. Denomina-se Q1 o primeiro quartil e corresponde ao valor abaixo do qual se situam 25% dos valores do conjunto de dados. Observe pelo cálculo que o valor do primeiro quartil está entre o sétimo e o oitavo valor do conjunto de dados, então basta somá-los e dividir o resultado por 2. Portanto, o primeiro quartil é 10,5. O segundo quartil, chamado Q2, coincide com a mediana, tendo a metade das observações à sua direita e a outra metade à sua esquerda. Em nosso caso, corresponde à média entre o 15º e o 16º valor do conjunto de dados. Observe. O terceiro quartil, Q3,
corresponde ao valor abaixo do qual se situam 75% dos valores do conjunto de dados. Em nosso caso, veja que corresponde à média entre o 23º e o 24º valor do conjunto de dados, sendo igual a 31. Finalizamos esta aula, onde conhecemos as principais medidas características de posição de um conjunto de dados, as quais são muito importantes para futuras análises e inferências.